A vinda do Senhor. 21 pontos concernentes a esta. Por meio deste estudo devocional, eu apenas vou compartilhar estes 21 pontos, citando tão somente as passagens bíblicas, para que você abra sua Bíblia com calma, sem pressa, e leia versículo por versículo, para que você compreenda este devocional. Sendo assim, não tenha pressa. Já dê pause e pegue papel e caneta para você tomar nota. Vai ser muito importante você tomar nota, passar para o papel esse esboço de estudo, para então você ler passagem por passagem na sua Bíblia. Havendo já feito isso, vamos lá. A vinda do Senhor Jesus, ela está atrelada a muitos acontecimentos que ocorrerão em decorrência da vinda do Senhor Jesus. E isso ficará muito claro para você através dos 21 pontos concernentes à vinda do Senhor. Texto inicial, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, diz assim: Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós? Introdução. O Senhor Jesus e os apóstolos de Cristo, incluindo o apóstolo Paulo, falaram muito sobre a vinda do Senhor, de modo que eu abordarei por meio deste 21 pontos concernentes à vinda do Senhor, tão somente com base nos escritos apostólicos, sem ir aos escritos dos profetas, até porque isso dobraria o número de referências, que já não são poucas, conforme veremos no decorrer desse devocional. Vamos agora aos 21 pontos. Primeiro ponto: o dever da igreja com relação à vinda do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículos 33 ao 37, Marcos capítulo 13, versículos 33 ao 37, Mateus capítulo 25, versículo 10, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36, Mateus capítulo 6, versículo 10 e 13, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, João capítulo 17, versículo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 12 e 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 23, Lucas, capítulo 18, versículos 1, 6 ao 8, Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 44, Colossenses, capítulo 3, versículos 4 ao 13, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, Tito, capítulo 3, versículos 3 ao 7, Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14, Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tudo isso está ligado ao primeiro ponto. Segundo ponto: o arrebatamento ocorre na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 17, Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Terceiro ponto: o arrebatamento ocorre na última trombeta, na primeira ressurreição, a saber, a ressurreição dos justos, que ocorrerá no último dia, especificamente o dos justos.
1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20, 23, 51 ao 54. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. Lucas, capítulo 14, versículo 14. João, capítulo 11, versículos 23 e 24. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. João, capítulo 6, versículos 39, 40, 44 e 54. Atos, capítulo 24, versículos 14 e 15. Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Todos estes textos estão ligados ao terceiro ponto. Quarto ponto, o arrebatamento está conectado à sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 19. Quinto ponto, a reunião com Cristo ocorre na vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 3. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 ao 18. Sexto ponto, a destruição do iníquo, a saber, do anticristo, ocorre na vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Sétimo ponto, a vinda do Senhor proporciona alívio para uns. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 ao 12. Oitavo ponto, a vinda do Senhor será visível. Lucas capítulo 17, versículo 24, Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 31, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Mateus 25, versículo 31, Mateus 26, versículo 64, Marcos 14, versículo 62, Lucas 21, versículo 27, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Judas, versículos 14 e 15. Nono ponto, a vinda do Senhor será após a grande aflição ou a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículos 21, 22, 29 ao 31. Décimo ponto, a vinda do Senhor será como ladrão para a igreja louca. Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36. Mateus capítulo 25, versículos 8 ao 12. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Lucas capítulo 13, versículos 23 ao 29. Mateus capítulo 24, versículos 21, 22, 37, 39 e 43. Lucas capítulo 12, versículo 39. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 ao 11. 2 Pedro capítulo 3, versículos 4, 10 e 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse 16, versículo 15, Mateus capítulo 24, versículo 32, Marcos capítulo 13, versículo 28, 1 João capítulo 2, versículo 28, João capítulo 15, versículo 6, 1 João capítulo 3, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 48 e 49. 11º ponto. Jesus nos salva ou livra da ira de Deus, que se trata especificamente do lago de fogo com enxofre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 7 ao 9, Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 18, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 5, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 ao 16, Romanos, capítulo de número 1, versículo 18, Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 11, Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10,
Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 10, Lucas capítulo 3, versículos 7 ao 9, João capítulo 3, versículo 36, Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, Apocalipse capítulo 14, versículos 8, 10, 19 e 20, Apocalipse capítulo 15, versículos 1 e 7, Apocalipse capítulo 16, versículos 1, 12, 15 e 19, Apocalipse capítulo 18, versículo 1 ao 24, Mateus capítulo 23, versículo 31 e 32, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 15, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 ao 10, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16 e versículo 20. E aqui uma observação: não haverão duas vindas como ladrão, uma antes da tribulação e outra depois da grande tribulação. Só haverá uma e será depois da sexta taça, mais precisamente na ou depois da sétima taça, após a sétima e última trombeta, ao fim da grande tribulação, em algum ponto no Armagedon. 12º ponto: a grande tribulação em si não é a ira de Deus, e sim a ira do diabo, mas também se trata de um disciplinar e tratar da parte de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, 13º ponto: a vinda será para julgar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Judas, versículo 14 e 15, Mateus, capítulo 16, versículo 27. 14º ponto: a vinda do Senhor será para eliminar os inimigos no Armagedon, vingando assim Jerusalém e os mártires da igreja. Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 ao 19. Lucas, capítulo 21, versículo 22. 15º ponto: a vinda do Senhor será para recompensar. Mateus capítulo 16, versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 34. Lucas capítulo 9, versículo 26. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. 16º ponto: a vinda do Senhor fará separação. Mateus capítulo 13, versículo 30, 39 ao 43 e 47 ao 50. Mateus capítulo 3, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 41 e 46 ao 51. Lucas, capítulo de número 17, versículos 22 ao 37. Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 ao 20. 17º ponto: a vinda do Senhor será também para julgar as nações. Mateus, capítulo de número 25, versículos 31 e 32. 18º ponto: a vinda do Senhor será também para celebrar as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao versículo 9. Lucas capítulo 12, versículos 36 e 37. Lucas capítulo 13, versículo 29. Mateus capítulo 8, versículo 11. 19º ponto: a vinda do Senhor será também e principalmente para reinar sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 5. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 14. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Mateus capítulo 19, versículo 28, Lucas capítulo 22, versículo 30, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12,
Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 11, versículo 16. Apocalipse 22, versículo 5. 20º ponto. O que não se sabe é o instante exato da vinda do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 51. Mateus capítulo 25, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículos 32, 33, 35 ao 37. Lucas capítulo 12, versículos 37, 39, 40, 44 e 46. Hebreus capítulo 10, versículo 37. 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 ao 11. 21º ponto. A vinda do Senhor Jesus resultará no fim do mundo, na consumação do presente século mau e não do fim do mundo que se dará em decorrência do juízo final, e sim no sentido profético messiânico. Mateus capítulo 24, versículos 3, 13 e 14, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 26 e 48 e 49. Conclusão, Apocalipse capítulo 21, versículos de número 1 até o 8. A vinda será após a abertura dos 7 selos, que se dará dentro dos 7 anos, conhecidos como tribulação ou falsa paz e grande tribulação. Será também após o tocar das 7 trombetas. Será também após o derramar das 7 taças da ira de Deus e do Cordeiro, que se dará juntamente com o tocar das trombetas e parte da abertura final dos selos. Será após a formação e início do Armagedon, no fim da grande tribulação. Apocalipse capítulo 22, versos 17 ao 20, e esse texto eu quero ler para então nós finalizarmos. Diz assim: E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus.